Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 23 de 2 Reis. Sextou, graças a Deus. E hoje com a nossa palavra, não se conforme, porque hoje a gente vai ver aí o rei Josias não se conformando em relação àquilo que Deus havia falado a respeito de que no reino dele seria tranquilo, ele desfrutaria de paz, aquilo que ele tinha planejado executar em Judá e Jerusalém não aconteceria no tempo dele. Mas ele, não conformado, ele decidiu lutar pelas próximas gerações, lutar pelo seu reino, lutar pelas pessoas que ali com ele estava. Ele não se conformou em ficar com aquilo só para ele, mas ele quis passar adiante. Então é uma coisa da qual a gente vem conversando, vem falando a respeito, né? A gente já viu aí alguns reis que passaram e que não se preocuparam com a próxima geração, não se preocupou com o seu próximo, não se preocupou em ter aquele mesmo sentimento. Eu sou um rei bom, o Senhor está me abençoando para que eu o abençoe, para que eu, cuide também daqueles que estão mais fracos. E aí eles, não, se para mim tá tudo bem, pronto e acabou. Não, Josias foi um rei diferente. Josias, ele promoveu uma reforma religiosa e a Bíblia vai falar que nenhum rei passou que cumpriu tão minuciosamente como ele cumpriu, de toda a alma, de todo o coração. E enfim, é isso. Então tá aí um pano de fundo do que a gente vai falar hoje e sobre soberania de Deus também. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção nesse capítulo é realmente essa parte de que de que Josias vai trazer isso muito bem sedimentado. E é isso, então vamos começar. Bom dia, Paulinho, bom dia, mami, sejam bem-vindos. Vou começar orando aqui. E é isso. Amém. Deus, em nome de Jesus, te convidamos, Pai, para estar presente nessa live. Nós te agradecemos por essa semana que passou, que o Senhor nos permitiu viver em sua presença, Deus, conhecendo um pouco mais do Senhor, tendo os nossos olhos destampados, os nossos corações sendo, Deus, moldados ali, para que mais e mais do conhecimento da tua verdade, da tua revelação se faça a nós, Deus? Então, em nome de Jesus, pedimos para que o Senhor continue, Deus, fazendo isso ao longo do final de semana, que o Senhor dê palavras, estratégias específicas aqui para cada um de nós, cada um dos que estão aqui, Deus, se dispondo, Deus, se movendo para a palavra do Senhor e pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, destampe os olhos, os ouvidos, em nome de Jesus, e faça os seus corações absorver, Deus, toda a tua verdade, toda a tua vontade, e que assim como diz em Romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos de acordo com a renovação da vossa mente. Então é assim que nós queremos estar, Deus, recebendo do Senhor, ouvindo e não se conformando, mas transformando, em nome de Jesus. Amém? Acho que ainda aqui tá quase caindo. Então vamos lá, gente. Hoje o capítulo é um pouquinho longo, então vamos começar já lendo. Bom, a referência desse capítulo é importante dizer também que vai estar lá em 2 Crônicas, no capítulo, vai estar tanto no capítulo 34, vai estar em vários capítulos, 35, 36, por quê? Porque a reforma que Josias fez, ela perdurou, ela foi muito minuciosa, e aí vai detalhar mais lá em 2 Crônicas. Mas aqui a gente vai ver um pouquinho. Então vai dizer no versículo 1, o rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele, e eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles
todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pelo qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então, Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam a serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Zerá e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale do Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos na cidade de Judá e nos lugares perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Zerá e o levou para fora da cidade, para o vale do Cedron. Ali ele o queimou e fez virar cinza que espalhou num cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Zerá. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam na cidade de Judá e por todo o país, desde Geba até Berseba. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios no deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento, junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no Vale do Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natã-Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acaz, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés nos dois pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale do Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal, derrubou os postes da deusa Zerá e cobriu de ossos de gente o lugar onde haviam estado. Vamos parar aqui rapidamente, antes de eu mudar. E aí vamos meditar aqui nessa parte. Primeiramente, vai dizer então que ele reuniu todo o povo, do mais importante até o mais simples, o mais humilde. Então, vai dizer que foram os líderes, acompanhado dos sacerdotes, dos profetas e do resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então, ali, ele vai falar que ele colocou diante deles a lei, o livro da lei, e informou ali das consequências daquele livro, né, de tudo assim, o que estava envolvido, né, que eles estavam deixando para trás de conhecer e de praticar aquilo que aquele livro estava dizendo. E aí, beleza, e aí vai falar que ele então decide, por conta própria, fazer uma aliança entre o povo, ele, né, e o próprio Senhor,
para que eles se dedicassem, eles viessem a cumprir aquela lei, né? De todo o coração e de toda a alma. Para isso era preciso que ele fizesse coisas que iriam ser radicais. Então ele começou a destruir todo o altar que foi levantado para adoração a outros deuses. Então ele vai falar que, nossa, aí aqui do versículo 4 até o versículo, enfim, 16, 17, vai falar um a um. E lá em 2 Crônicas também vai falar que ele destruiu os altares do deus Moloque, do deus Baal, da deusa Zerá, perto do Vale do Cidrão. Enfim, foi uma pancada de ídolos que aquele povo estava levantando para adorar. Igual hoje em dia, né, a gente acha que às vezes isso está relacionado à imagem, a santos. E sim, pode ser também. Né, a nós que somos cristãos e que não estamos diretamente, não acreditamos em imagens, mas isso também fala a respeito de nós, de coisas que nós mesmos levantamos e adoramos, né? Coisas das quais nós gostamos, às vezes uma profissão, às vezes uma que vai te tirar o seu tempo com Deus, que vai te tirar até mesmo dos princípios e dos parâmetros e dos propósitos que você precisa cumprir com Deus. Então, tudo aquilo que nos faz olhar para outro tipo, como é que se diz? Que faz inclinar o nosso coração a ponto que nós deixemos de seguir o Senhor, deixemos de amar Ele acima de todas as coisas. E passamos a adorar e como é que se diz? E a nos dedicar e a servir essas coisas a mais do que as nossas, são sim consideradas ídolos e deuses. E aqui, né, aqui vai falar sobre esses ídolos, mas a gente precisa trazer para a nossa realidade. O intuito da palavra de Deus é a gente aplicar hoje. Ah, não, mas eu nem conheço o Deus Baal, que não sei o quê. Não, hoje a representação do Deus Baal para a gente tem um significado, né? Talvez seja ali o dinheiro, as suas finanças que te controlem. Enfim, e aí vai falar que ele fez uma reforma religiosa, então ele destruiu tudo isso e vai fazer menção que ele inclusive pegou e jogou as cinzas desses altares que eles iam queimando em cima dos túmulos, das sepulturas, que vai fazer menção àquele profeta que foi e que falou sobre Josias, no versículo 11 vai dizer: naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Isso no capítulo 13 de 1 Reis. Vai falar: naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Não é esse. Aqui, o altar, no versículo 2. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. E ele também queimará ossos de gente sobre você. E aqui nesse versículo, então, do capítulo de 2 Reis 23, vai se cumprir essa profecia. E aí vai continuar dizendo no versículo 15: Josias também derrubou o lugar da adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e esmigalhou até virar em pó. Ele também queimou o poste da deusa Zerá. Então Josias olhou ao redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou que tirassem delas os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira, ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa. O rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é esta?
povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá. E profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar. Deixem a sepultura como está, ordenou Josias, não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da Aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém em honra de Deus, o Senhor. A fim de cumprir as leis escritas no livro de Ilquias, o grande sacerdote havia achado no templo o rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médiuns e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos de todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que iria ser adorado. Calma que ainda não acabou, nosso tempo já finalizou. Mas eu vou finalizar aqui e aí a gente só lê o restante do capítulo. Mas essa parte eu gostaria de enfatizar com vocês. Trazer que vai falar no versículo 25, não houve antes nenhum rei como ele que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. Isso daqui ele sempre me chama a atenção e já não é a primeira vez que eu venho trazer para vocês. O significado aqui de coração principalmente. Mente e força a gente entende que é com o nosso entendimento. Qual é que é a nossa força, né? Mas coração vai falar sobre esses 3 lugares. E o significado de coração em hebraico, né, que é a palavra ali, lebab, vai falar sobre inteligência, conhecimento, resolução, determinação como lugar das emoções e paixões, como lugar da coragem. Ou seja, quando a gente fala que a gente serve ao Senhor com toda a nossa mente, alma, coração, força, a gente vai falar sobre esses lugares de determinação, de inteligência, que você precisa servir ao Senhor com conhecimento, sabe? Com diligência, no lugar de coragem, como lugar de coragem, sabe? Josias aqui, ele estava provocando uma reforma religiosa que há muito tempo não se via, sabe? Ele voltou a fazer a festa da Páscoa que há muito tempo não era comemorada. E aí, o que mais que eu ia falar? E sobre Manassés, aí vai falar nos versículos seguintes que mesmo assim a ira do Senhor estava acesa e ainda não havia se aplacado, apesar de Josias fazer todas essas coisas. Sabe, Manassés a gente viu que foi um rei em que ele adorou o céu, o sol, a lua, as estrelas, enfim, que foi uma pessoa que derramou sangue inocente. Então, tudo isso, sabe? E a soberania de Deus é perfeita e ele vai fazer o que ele falou que iria fazer. Mas o tanto que nós pudermos
lutar contra, fazer e falar: Deus, nós somos esse povo que se arrepende dos maus caminhos, sabe, dos nossos governantes, enfim, das pessoas. Não precisa ser só dos governantes, o tempo todo nós estamos nesse lugar, nós pecamos, as pessoas, né, a nossa família, a nossa geração, todo mundo vai ter ali um lugar onde precisa lamentar profundamente, se arrepender e se quebrantar e falar: Senhor, sara a nossa terra, sara minha família, sara, sabe? Então, que nós tenhamos isso em mente hoje. Deixa eu acabar, que senão já tem 20 minutos de live, meu pai. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco em Megido e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o ungiu como rei em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mutal e era filha de Jeremias da cidade de Líbina. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joacás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. O seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá. No lugar de Josias, o seu pai, mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e ali morreu. O rei Jeoaquim cobrou do povo um imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar a prata e o ouro necessário para pagar o que o rei do Egito nunca havia exigido. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías, da cidade de Ruma. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Jeoaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Minha mãe contribuiu aqui. Ser renovados com a renovação da nossa mente, conhecendo a palavra de Deus. É isso. Gente, beijo, bom final de semana. Amanhã a gente não tem live. Deus abençoe.